Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Convido a você, meu amigo, minha amiga, irmãos caríssimos. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Rio de Janeiro. Convido você para uma live, uma mesa redonda, um bate-papo, um debate, uma conversa entre amigos, entre irmãos, entre pastores, entre teólogos, sobre diálogo interreligioso, sobre ecumenismo, sobre tolerância religiosa, né? Como conviver as diferenças religiosas, confissionais, eclesiásticas, enfim. E eu estava aqui meditando uma passagem. Eu gosto muito de pregar o evangelho, de ensinar, de pesquisar, de estudar a Bíblia e pregar, ensinar também. 2 Coríntios 1, versículo 3, diz assim: a gratidão do apóstolo Paulo no meio das tribulações. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Tá? Quem tiver a Bíblia na mão, eu estou lendo aqui a Bíblia Sagrada, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 1, a partir do verso 3. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Estou lendo devagar porque tem muitos idosos que ouvem a minha live, né? Assistem. Que nos concede e nos consola em toda a tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 6. Mas, se nós somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós mesmos também sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis participantes da consolação. Então, o apóstolo Paulo, vocês veem que ele está falando que, em outras palavras, querido amigo, querida amiga, né? Tomando aqui meu café, meu desejum da manhã. Vocês sabem que diabético, né? Infelizmente eu sou diabético e muito diabético, insulino dependente. Se a gente comer demais faz mal, mas também se comer de menos, ficar sem comer, prejudica a diabetes, a nossa saúde. Mas enfim, o que o apóstolo Paulo está falando, se você aí perdeu um parente, um ente querido, talvez eu esteja falando agora nesse momento, algumas pessoas, né? Eu estou aqui na minha sala, né? E estou aqui lendo, estudando a palavra de Deus. Paulo está falando através da primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, ou corintianos, né? Tanto faz. É que nós passamos por tribulações, não é verdade? Nós passamos por problemas, por adversidades,
depressão, tristeza, melancolia, luto, morte na família, doença na família. Talvez eu esteja falando agora nesse momento, meu amigo, minha amiga, irmãos, alguém está passando por depressão, perdeu alguém na família, ou está com doença, enfermidade, ou você mesmo está passando por isso, né? Saiba que o apóstolo Paulo está falando aqui, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola com toda a consolação, e que nós somos consolados e confortados por Deus, e que também, assim como nós somos confortados, consolados, Ele nos dá a condição de consolarmos as pessoas. Amém? Glória a Deus, de sermos canais de bênção, veículos, vasos de bênçãos nas mãos de Deus e do Espírito Santo para consolar. Eu diria, sem medo de errar, o apóstolo Paulo está falando que nós somos chamados, comissionados, convocados por Deus, não é? Deus nos usa para nós sermos consolados, ter essa experiência de consolo no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da depressão, no meio da crise, dos problemas, adversidades, lutas, como diz o nosso pastor Charles Anthony, né, nosso pastor presidente da Igreja Batista Rio de Vida. Quem nunca passou por problema aí, diga eu. Quem nunca passou por depressão, diga eu. Quem não tem um parente, um familiar, um irmão, uma irmã, um filho, uma esposa, um marido, um primo, um parente, uma sogra, um sogro, né? Que não está passando por problema. Mas saiba que no meio da tempestade, no meio do vendaval da tempestade, a Bíblia fala que há o sol da justiça acima dessas nuvens. Como um amigo meu que estava viajando de avião, o avião passou por nuvens de tormenta e chuvas, nuvens carregadas de chuva, nuvens, né? E o avião, ele subiu acima das nuvens. E estava chovendo embaixo na nuvem e acima na altitude o avião subiu e ele falou que estava um sol, uma claridade imensa. Parecia que não estava chovendo, né? São coisas de Deus. Então, no meio da tempestade existe a bonança. Há sempre uma luz, ainda que tênue, ainda que ínfima, ainda que pequena, né? No fim do túnel há uma luz que brilha, uma esperança. E essa luz que irradia, ilumina a nossa vida, nosso ser, é Jesus. Amém? Ele é o sol da justiça. Como diz lá em Malaquias 4, né? Para nós, vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Vós que temeis o meu nome, né? Então, Jesus é o sol da justiça. E ele nos dá o consolo. Essa palavra é misericórdia. Por isso que eu gosto da etimologia, né? Da prosódia, da etimologia, da semântica, da origem das palavras, o sufixo e o prefixo radical, né? A origem, né? O significado das palavras. A palavra misericórdia é linda. A palavra misericórdia tem a ver com miséria, tem a ver com amor. Misericórdia vem do latim miser, tracinho, cordis, cor. Miser, miséria, cordis, coração. É o coração na miséria.
É o amor no meio da brutalidade. É o amor no meio da violência. É o amor à tolerância no mundo, numa vida intolerante, numa família intolerante. Se há briga entre família, pessoas que não falam uma com a outra, umas com as outras, pais, mães, filhos, né? Irmãos da igreja que não se falam, você saiba que no meio disso tudo existe o amor e a misericórdia de Deus. Então, no verso 3, que eu estou aqui citando, 2 Coríntios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pensa que a sua cruz é pesada ou está pesada? Saiba que Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Jesus fala em Marcos: aquele que quer ir após mim, me seguir, tome cada dia sua cruz e o que? E siga-me. Para seguir a Jesus, a gente tem que aceitar e carregar a nossa cruz. E Jesus fala lá em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, é suave, é leve, né? Vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, oprimidos, cansados, sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso em vossas almas, porque eu sou humilde de coração. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis, e descansareis. Encontrareis descanso, né? Alívio. Com Jesus a vida se torna mais leve. Os problemas se tornam mais leves. Amém? Então, se você está passando por depressão, por tristeza, angústia, alguém morreu ou está doente na sua família, saiba que Jesus traz o bálsamo de Gileade. Amém? Traz o conforto, o refrigério, o consolo. Porque Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Segundo o texto que nós estamos meditando do apóstolo Paulo, segunda carta ou epístola aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Curta o nosso canal, se inscrevam e que Deus abençoe. Fabrício Barreto Gonçalves.